Explique o conceito de capacidade limitada de processamento. Uma das principais descobertas da psicologia cognitiva é que a capacidade humana de processamento de informação é muito limitada. E esse é, talvez, assim, um fenômeno fundamental que a gente precisa considerar e que tem consequências do ponto de vista prático, do mundo do trabalho, da aprendizagem escolar e assim por diante. Qual é a nossa capacidade de processamento de informação na nossa memória de acesso aleatório? As estimativas que existem sugerem que a gente não consegue representar e processar simultaneamente mais do que 4 itens de informação, 4 bytes de informação. Então isso tem consequências, né, extremamente importantes no mundo do trabalho. Quantas tarefas uma pessoa pode realizar simultaneamente? Ou, do ponto de vista da aprendizagem escolar, quanto material a pessoa pode processar e absorver simultaneamente. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Então, essa capacidade, essa limitação da capacidade de processamento de informação, ela aparece tanto do ponto de vista do número de itens que a gente consegue representar e processar simultaneamente, quanto a duração, porque a representação e processamento na memória de curto prazo, ela tende a decair em alguns poucos segundos. Então a nossa atividade mental, ela na verdade ela é quantizada, ela não é contínua, ela é dividida numa série de momentos. Isso é uma teoria bem antiga do século XIX, que é a teoria do momento psicológico. Então tudo que acontece num determinado período de tempo, de alguns segundos, que corresponde à duração da nossa memória de trabalho, são aquelas vivências psicológicas, subjetivas, às quais a gente tem acesso cognitivo, consciente, fenomenológico, que é dotado de significado e assim por diante. E a nossa atividade mental é uma sequência desses momentos psicológicos, e a relação entre um momento psicológico e outro é uma relação semântica. Tá? Então, tudo que acontece num determinado momento psicológico desse, se a gente fosse fazer a analogia com o computador, seria num período da varredura do computador. O processador do computador, ele fica varrendo o sistema da memória fixa a uma velocidade determinada, né? E ele consegue realizar as operações num determinado período, em que a velocidade, né, a periodicidade com a qual ele escaneia o sistema. Tá? Então, tudo que acontece dentro de um determinado período é integrado automaticamente e recebe um significado emocional, conceitual, subjetivo, é contextualizado, representa, né, uma ideia, uma intenção, um sentimento que a gente possa ter e assim por diante. Tá? Esse intervalo ele corresponde à duração das descargas tônicas, né, dos neurônios piramidais no córtex pré-frontal. Neurônios, então, que são modulados dopaminergicamente, né, por fibras, né, pela via mesocortical, que vem lá do mesencéfalo. E, então, a memória de trabalho corresponde a todos os conteúdos que são representados quando um determinado grupo de neurônios, uma assembleia neuronal, está ativada num determinado momento. A limitação da nossa capacidade de processamento de informação do ponto de vista biológico, ela vem do fato de que o nosso processador é muito lento. A gente só consegue processar a informação com uma periodicidade em torno de 30 a 40 Hz. Isso significa que a gente só consegue integrar automaticamente num determinado período de tempo até em torno de 30 a 40 eventos por segundo ou 120 eventos, né, num período de 3 segundos. Em comparação, um computador digital desse que a gente tem em casa, ele vai trabalhar com um processador que vai funcionar na base de megahertz, terahertz, uma velocidade incrível, né, e que a gente não tem nem
como avaliar isso subjetivamente, fenomenologicamente, e dá a impressão, né, de que as coisas acontecem simultaneamente, quando na verdade elas são organizadas numa determinada sequência. Tá? Então, dessa analogia do processamento de informação é que vem o conceito de memória de trabalho e a limitação da capacidade de processamento, tanto do ponto de vista da quantidade quanto do ponto de vista da duração, é a principal característica da memória de trabalho e do processamento de informação humanos.